Os vilões nos animes podem cometer atrocidades horríveis, mas às vezes é possível entender suas motivações. Embora suas ações nunca sejam desculpáveis, alguns vilões são bem mais complexos do que simplesmente serem maus. Suas histórias de fundo e personalidades, quando bem escritas, fazem com que seja difícil não sentir simpatia por eles. Afinal, sem eles, não teríamos também histórias épicas e reviravoltas emocionantes nos animes, porém que infelizmente acabam por diversas questões se perdendo no meio do caminho, mas não tira o fato de que, até que ele tem razão, mesmo que em partes. E você, tem algum vilão favorito? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Light Yagami Death Note. Aqui vale esclarecer que Light é tido como anti-herói na maior parte do tempo, porém acaba sim sendo um vilão por causa dos seus métodos. Embora seja compreensível as vontades que ele quer impor, de simplesmente pegar seu caderninho sobrenatural e resolver fazer uma faxina no mundo e limpar ele de pessoas corruptas, bandidos, gente que não devolve o carrinho do supermercado. E aí a gente pensa, até que faz sentido, né? Quem nunca quis uns poderes sobrenaturais para dar uma geral? Porque convenhamos, se você tivesse um caderninho da morte, qual seria a sua primeira regra? Pôr o nome de quem não dá seta, tirar aquela galera chata do trabalho que só cresce em cima dos outros? Tem bastante coisa para pôr, hein? Vale ressaltar também que mesmo assim, no caminho para esse feito, seus atos são moralmente questionáveis e por isso atua como um anti-herói, porém se perde em meio ao poder que tem em mãos, fazendo com que fique questionável a decisão de que a vontade de apenas uma pessoa seja feita e aceita por todos. Embora eu super entenda o Light, a gente tem um detalhe aqui, que seria se o Death Note caísse nas mãos de alguém com ideias opostas, tipo um ativista vegano radical. A gente ia pensar, não, peraí, não era bem isso que a gente tinha em mente. Eu vou me tornar o deus desse novo mundo! Meruem Hunter x Hunter. Meruem é o rei das formigas e um dos personagens mais complexos da história do anime. Ele luta com uma identidade meio humana, meio inseto, e mesmo que inicialmente acredite que a força é o verdadeiro poder, ele fica lá dando umas filosofadas sobre a violência, questionando a natureza dela e da força como o verdadeiro poder. Tipo será que arrancar a cabeça de alguém é a solução para tudo? Meruem considera inicialmente os seres humanos como nada mais do que gado para ser cultivado, só que através das suas interações com Kumogi e depois da luta que ele tem contra Netero, ele começa a ver os seres humanos como seres incríveis com imenso potencial através da sua tenacidade por quebrar seus próprios limites e até começa a desistir da sua Farmville. Como resultado dessas mudanças de perspectiva e opinião, ele já não considera mais cultivar os humanos para alimentação e, em vez disso, sugere a coexistência de seres humanos e formigas. Só que a grande visão de Meruem sobre o mundo humano, e que demonstra isso frente a frente com Netero, é sobre a desigualdade tida no mundo, e que quer acabar com ela. Que não podemos negar a existência disso, e que isso traz sim muita dor e sofrimento para muita gente. Mas aí entra a questão das suas ações para chegar nesse fim. Eu vou destruir essa loucura, onde o conceito de desigualdade será completamente esquecido para sempre. Sten Boku no Hero. Aqui a gente tem mais um personagem classificado como anti-herói, que por mais branda que foi a passagem dele no anime em relação aos outros vilões, a imagem e popularidade ficaram bem marcadas e bem definidas na obra. Sten é caracterizado por ser um homem com uma ideologia bem clara e que segue ela à risca, porque ele acredita que a grande maioria dos heróis do mundo não faz mais o seu papel primordial e que lhe dá o direito de levar o título de herói, que seria a demonstração de coragem, salvar as pessoas independente do risco ou a dificuldade, e principalmente aqueles que põem suas vidas em risco para o bem maior de pessoas que nem conhece. Contudo, o que acabou acontecendo com o tempo, e isso é uma realidade bem definida na obra também, foi o surgimento e o crescimento imenso de cada vez mais pessoas que foram intituladas como heróis, porém dele não tem nada. O que buscam inconscientemente, ou até consciente,
é uma popularidade, ou fama no caso, e dinheiro, tornando-os ilegítimos desse papel. Traduzindo para o nosso mundo é tipo, vou salvar o mundo, mas antes deixa eu fazer um stories aqui. Apesar das suas visões e até ações extremistas fugirem total de algo benéfico, Sten possui ideais bem genuínos a respeito de heroísmo que, convenhamos novamente, isso acontece muito aqui na realidade. Uma criança fantasiada. Eren Shingeki no Kyojin. Eren, o protagonista que fez a gente passar por uma montanha russa emocional. Sério, tem horas que a gente ama, tem horas que a gente odeia e tem horas que a gente fica, tipo, mais confuso que final de Lost. Sua infância foi marcada por desgraças de todos os lados, mas com uma pequena fresta de esperança no final. Porém, ao decorrer da sua vida, foi alimentado por mais desesperança e desejo de vingança ao longo de toda a sua trajetória na obra. Apesar das suas ações hediondas, aqui já falando do final da obra, que foi pisotear muitas pessoas, dentre elas muitos inocentes, as razões por trás delas são até bem compreensíveis, mas não faz seus atos deixarem de ser brutais e questionáveis. Porque depois de todas as descobertas e tramas em geral, ele decide se tornar o vilão da história para que a humanidade em si acabe se unindo para combater esse inimigo em comum. Assim, mostrando que não há diferença alguma entre os povos de cada lado, trazendo a paz, ou algo perto disso. Mas o que todos se questionam é a mesma frase que cabe para todos dessa lista, de que será que não teria uma outra maneira de fazer isso? A grande questão também é que Eren tem todo o poder do mundo, mas não tem o poder de proteger o mundo de si mesmo. Eu sou o vilão da história. Vou acabar destruindo o mundo todo. Scar Fullmetal Alchemist Brotherhood. Scar, também conhecido como o Homem Cicatrizado, é um vigilante solitário e assassino em série que busca justiça contra os alquimistas estatais. As motivações dele são em torno da sua religião, que entende que Deus é o único que deveria poder criar ou manipular as coisas com livre vontade, mas mais ainda é a vingança por seu povo e sua família que foram massacrados durante uma guerra pelos alquimistas, que depois ele descobre também que teve dedo dos homúnculos ali no meio. O grande plano e a motivação de Scar é acabar com todos os alquimistas estatais e reconstruir sua cidade, mas serve também como uma reconstrução de toda a sociedade em si, eliminando juntamente toda a corrupção contida nesse espaço da alquimia, o que se reflete no nosso mundo também como corrupção em si, que fala sério, a gente já tá cansado de ver isso por aí. E até para quem assistiu sabe bem que a alquimia em si facilita muito, e em certos casos promove tanto a corrupção quanto questões como comandar pelo poder e medo, ou até mesmo em cometer crimes horríveis em nome de algo banal, como foi o caso de Shou Tucker, que fundiu sua filha Nina com o cachorro, fazendo uma espécie de quimera que implorava pela morte desde o momento da sua criação e que chocou todo mundo. Além disso, tem uma citação bem marcante de Scar que é: "Homens não são homens no campo de batalha. Nós nos transformamos em alguma outra criatura. Você pode fazer as coisas mais cruéis, não importa se é uma ordem ou não", mostrando que, continuando assim como estava, teria mais e mais guerras. Isso lembra muito Nagato, o Pain, de Naruto, né? Que compartilha uma história até bem parecida envolvendo guerras, perdas e religião, querendo mudar todo mundo com seus próprios meios. Na verdade, não passo de um pus chamado ódio que nasceu naquela guerra civil. Como a sua opinião aqui é a mais importante, me diz aí se faltou mencionar alguém como, sei lá, Goku Black, Tati ou o próprio Pain, mais detalhadamente, e se concorda comigo ou se discorda de mim nas avaliações, e não se esqueça também de curtir o vídeo caso tenha curtido e se inscrever caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!